Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. Nós vamos proceder à leitura do Salmo 25, depois entoaremos apenas a terceira estrofe do hino Culto à Trindade, o hino 4. A terceira estrofe desse hino servirá como nossa petição a Deus por iluminação a fim de compreendermos a sua santa e bendita palavra. Só esclarecendo que hoje era para nós termos a nossa última conversa sobre a série Vivendo o Novo. Entretanto, tendo em vista o que tem acontecido com a comunidade, achei razoável falar com vocês a respeito do auxílio que o Senhor nos oferece. Então vamos proceder à leitura do texto. Salmo 25. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém. Nós acabamos de implorar a graça do Senhor no sentido de compreendermos a sua palavra. Vamos orar mais uma vez nesse sentido? Pai Santo, Pai bendito, a tua palavra foi lida. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A nossa petição ao Senhor, nesse momento, nessa manhã, é para que o Senhor desvende os nossos olhos,
para contemplarmos as maravilhas da tua lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E nós imploramos para que, nesse exercício devocional, o Senhor nos restaure. Imploramos para que o Senhor restaure a nossa fé no Senhor, restaure a nossa confiança em Ti, restaure, ó Deus, aquilo que se perdeu ou que está se perdendo dentro de nossos corações. Nos abençoe, abençoe a igreja reunida, abençoe esse momento de reflexão na Tua palavra. É a nossa oração por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Há momentos em que a vida não segue o roteiro que planejamos, não é mesmo? Os planos simplesmente desmoronam. As notícias apertam o nosso coração. Nesse instante de crise, nesse instante de dificuldade, nesse instante de vulnerabilidade, surge a seguinte pergunta: o que fazer agora? Davi fez essa pergunta, o que fazer agora, diversas vezes na vida. Por conta do conteúdo do Salmo 25, podemos supor que Davi já era um homem na meia ou terceira idade quando escreveu esse salmo, tendo em vista a referência feita aos pecados praticados na mocidade no verso 7º. O que Davi resolveu fazer naquele momento difícil, o que Davi resolveu fazer naquele tempo de vulnerabilidade, marcou o resto da sua trajetória. De acordo com o verso 1º, a resolução do salmista foi: eu vou elevar ao Senhor a minha alma. O Salmo 25, prezados irmãos e irmãs, é uma mistura de súplica individual com temas sapienciais, ou seja, com temas relacionados à sabedoria. Além disso, é importante compreendermos que o Salmo 25 é alfabético e é também um acróstico. Na língua original, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, ou seja, nesse salmo, no Salmo 25, é possível identificar verticalmente todo o alfabeto hebraico. O Salmo 25 trata sobre conflitos, diversos deles. O Salmo 25 trata sobre o conflito de Davi com os seus inimigos. Mas esse salmo também trata do conflito de Davi consigo mesmo. Nesse salmo, nós encontramos Davi tratando a respeito do seu passado. Davi revela conflito com o seu passado, ao pedir perdão pelo que fez. Nós encontramos isso nos versos 6, 7, 11 e 18. E Davi também revela conflito com o seu presente, com o seu futuro, ao implorar ao ser divino por orientação a respeito do que deve fazer. Essa é a petição do salmista nos versos 4, 5, 8, 9, 11 e 12. Ou seja, Davi não escondeu as suas dificuldades do Senhor. Davi não dissimulou, Davi não ocultou, Davi reconheceu o que estava passando e ele resolveu se entregar completamente ao Senhor. O salmo começa com uma palavra de oração sendo endereçada diretamente ao ser divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Verso 2, Deus meu, em ti confio. A estreita relação entre o salmista e o seu Deus está indicada no modo como ele lhe fala e no modo pelo qual ele faz apelos. Davi eleva a sua alma a Deus. A palavra hebraica traduzida aqui no verso 1 por elevar faz referência ao expediente de dirigir-se a alguém situado em um lugar mais alto. Por exemplo, um rei em seu trono. Do gesto corporal passa-se ao símbolo espiritual. A pessoa que confia no Senhor é essa pessoa que toma a sua vida e entrega a sua vida, entrega seus recursos, entrega o que tem ao Senhor. A pergunta a ser feita, a reflexão a ser feita é a seguinte: eu já fiz isso? Vocês já fizeram isso? Vocês já se entregaram a Deus? No verso 2, Davi apela ao Senhor chamando de meu Deus.
há aqui relacionamento, há aqui pertencimento. Essa é a linguagem da fé. O Senhor é o meu Deus pessoal. Em virtude dessa relação, em virtude dessa conexão estreita, Davi pode continuar apresentando seus pedidos ao Senhor. Não faltam repetições no Salmo 25. Esse salmo é bastante genérico quanto ao seu conteúdo. As ideias vão e vêm no texto. Acontece que, apesar dessas repetições e dessas ideias que emergem e que submergem com frequência, é possível identificarmos aqui 4 grandes temas, 4 grandes assuntos, a saber, a questão dos inimigos, o peso e o constrangimento da culpa, a necessidade de orientação em relação ao futuro e, finalmente, a confiança no Senhor. Começando pela pressão dos inimigos. Os inimigos, raramente ausentes dos salmos davídicos, aparecem logo no início desse salmo. Verso 2, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Os inimigos se opõem a Davi ideologicamente, de modo que a vitória deles o desmoralizaria e desmoralizaria também o que ele representava. A convicção de que o homem deve ser conduzido pelo Senhor, e não pela sua própria capacidade, não pela sua própria astúcia, não pela sua própria esperteza. Davi entendia que os que procedem de forma traiçoeira serão envergonhados pelo próprio Deus. A lição a ser assimilada por nós é a seguinte: o crente, o cristão, não deposita sua confiança em articulações, em coligações, em manobras, em acordos. O crente deposita sua confiança apenas no Senhor. Percorrendo o texto, nós identificamos Davi escrevendo sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários. O salmista os chama de traidores no verso 3º, no verso 15, de gente que está estendendo armadilhas a fim de capturá-lo, no verso 19, de gente que o odeia com ódio mortal. Quem são esses adversários de Davi? Quem são esses inimigos do salmista? Será que Davi, ao escrever esse salmo, estava pensando em Saul? Será que ao escrever esse salmo, Davi estava pensando em Doeg, o edomita que mandou matar 85 sacerdotes em nome de uma só vez, a fim de mostrar fidelidade a Saul? Será que Davi fez referência a Aitofel, aquele que foi seu camarada, aquele que foi seu amigo íntimo e que mudou de lado e que se transformou em inimigo declarado? Será que Davi pensava em Absalão, em Adonias, seus próprios filhos que conspiraram contra ele a fim de tomar o trono de Israel? Será que Davi pensava em Simei, aquele homem que o insultou publicamente por ocasião do início da rebelião de Absalão? Não sabemos, e não importa. A identificação do inimigo de Davi não é a coisa mais importante. Importante aqui é compreendermos que Davi entendia que as ideias de seus inimigos eram perigosas, eram prejudiciais, eram maléficas. Os inimigos de Davi diziam coisas como: confie em si mesmo, confie em seus contatos, confie na sua rede de network, confie em sua astúcia, confia em sua esperteza. E Davi recusava tudo isso. Davi negava tudo isso. E, gente, isso é absolutamente revolucionário. Porque a maioria das pessoas ainda negocia nos bastidores. A maioria das pessoas ainda acredita que o telefonema certo vai resolver tudo. A maioria das pessoas acredita
que as coisas darão certo quando aquela pessoa mandar um e-mail ou mandar uma mensagem no WhatsApp. A gente diz que a gente confia no Senhor, mas a gente está experimentando a tramitação daquele pedido que a gente fez no gabinete do vereador. Um acordo aqui, um favor ali, uma concessão acolá, e nós vamos deixando de confiar apenas no Senhor. Com o Salmo 25, aprendemos a depositar nossa confiança, toda ela, no Senhor. A segunda lição que aprendemos aqui, o segundo movimento do texto, trata sobre o peso e o constrangimento da culpa. As referências à culpa no Salmo 25 são breves, porém, elas são sinceras, elas são intensas, elas são recorrentes. No verso 7, o salmista implora que Deus não se lembre dos pecados que ele praticou durante a sua mocidade. Tem coisas do nosso passado que nós gostaríamos de apagar, não é? Algumas meninas, talvez, se tivessem condições, apagariam o passado como fã de Backstreet Boys, né? De Leandro e Leonardo, de Chitãozinho e Chororó, enfim. Tem coisas do nosso passado que nós gostaríamos de apagar. Acontece que o tempo não resolve o problema da consciência. O tempo não resolve o problema da transgressão. O tempo não resolve o problema da culpa. Você pode ter 50 anos e ainda acordar de madrugada se lembrando muito bem do que aconteceu aos 11, aos 12 e aos 13 anos. Essa consideração nos conduz à seguinte reflexão: como lidar com o passado? Todo mundo tem um passado aqui. Como a gente deve lidar com o nosso próprio passado? Alguns acreditam que o passado é nada. Olha, o que aconteceu lá atrás não tem nada a ver com o presente, deixa de frescura, todo mundo sofreu nessa vida. É mais ou menos isso que dizem os defensores dessa linha de pensamento. Eles acreditam que o que aconteceu no passado não influencia, não repercute no presente. Outros acreditam que o passado é absolutamente tudo. Então, os apoiadores dessa concepção dizem coisas como: você erra hoje porque você não foi suprido de forma suficiente lá atrás. Você erra hoje porque suas necessidades emocionais não foram atendidas devidamente na sua infância. Essas pessoas tratam o passado como protagonista do presente. Ademais, essas pessoas são caracterizadas pela negação da culpa, porque as escolhas de hoje têm relação com o que aconteceu lá atrás. Nenhuma dessas duas opiniões está correta, ok? Ambos os extremos estão equivocados do ponto de vista bíblico. Se o passado é nada, por que Deus nos deu memória? Por que a Bíblia nos orienta a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, se o hoje não vai afetar o amanhã? Ocorre que atribuir ao passado o protagonismo do presente também é algo incompatível com as Escrituras. As Escrituras não nos encorajam a nos vermos como vítimas sem esperança, cujas escolhas estão fora de nossa capacidade de compreensão ou mudança. A solução, gente, para o problema da culpa não é a negação, não é o tempo, é o perdão divino. A solução para o problema da culpa é a graça de Deus. Graça é favor imerecido e gratuito do Senhor. Graça é Deus se dando em plena aceitação a gente que não o merece e a gente que não o procura. A graça não procura feitos que mereçam retribuição. A graça não é Deus fingindo que você não errou. Graça é Deus recebendo você exatamente como você é, com toda essa bagunça, com todas essas más escolhas do passado, com todo esse peso, e dizendo para você: meu filho e minha filha em Jesus Cristo, vamos prosseguir juntos. O problema da consciência perturbada pelo pecado ocorre no Salmo 25 pela última vez, no verso 18, onde se lê:
considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O Salmo 25 possui 22 versos, mas Davi trata a respeito da sua consciência perturbada pela última vez no verso 18. Sabe o que isso significa? Isso significa que o peso do pecado não teve a palavra final na vida de Davi. Ele superou isso. Ele superou a culpa com o auxílio do Senhor. No texto, a culpa do tipo debilitadora simplesmente desapareceu. Não há nada que possa ser descoberto sobre você que já não tenha sido coberto pelo sangue de Jesus. Guarde essa verdade no mais profundo do seu coração. Repito, não há nada, absolutamente nada, que possa ser descoberto sobre você, que já não tenha sido completo e plenamente coberto pelo sangue de Jesus, que nos justifica de todo pecado, corrupção e transgressão. Avançando, a terceira situação que a gente verifica no Salmo 25 é a necessidade de orientação para o presente e para o futuro. O livro dos Salmos revela de forma especial o relacionamento pessoal e responsivo de Israel para com seu Deus. Vida com Deus não é algo mecânico, não é algo chato, não é algo monótono, não é algo pré-estabelecido, é convívio, é contato, é interação. Como bem afirmou o teólogo, Deus não escolheu um povo como objeto mudo de sua vontade histórica. Deus vocacionou um povo para o diálogo, para a troca, para a convivência. Orientação é um tema de grande importância no Salmo 25. Em todo o Salmo abundam as petições por orientação e por direcionamento. Curiosamente, os verbos de ensinamento ocorrem aqui no Salmo 25 7 vezes. E isso é sintomático, porque o número 7 na Bíblia comunica a ideia de completude, comunica a ideia de algo pleno. Isto é, Davi queria ser completamente conduzido pelo eterno Deus. Essa é a sua vontade também? O que dirige a sua vida? Deus por meio de sua palavra ou o horóscopo? Ou o Instagram, ou a opinião daquele influencer? O povo do Senhor deve ser dirigido pelo Senhor por meio da lei dele, por meio de sua palavra, por meio da Escritura. Veja lá os versos 4 e 5, nós encontramos aqui esse desejo, essa inclinação do salmista de ser orientado pelo Senhor. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Davi compreendia que precisava de sabedoria para tomar a decisão certa, para esquivar-se da armadilha e para alcançar o seu objetivo. Ao orar, Davi implora por direcionamento e por sabedoria, pois somente assim ele pode aprender os caminhos de Deus e entender o seu próprio caminho. Tem algo absolutamente fascinante nesse texto, porque Davi não está pedindo para Deus antecipar o futuro. Davi não está pedindo para Deus revelar para ele o que vai acontecer lá na frente. Davi não está pedindo para que Deus lhe dê uma bola de cristal. Davi pediu orientação. Senhor, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei que agora o Senhor pode e vai me conduzir. Eu confio no Senhor e eu imploro que o Senhor me conduza, eu imploro que o Senhor me direcione. Meus irmãos, geralmente nós fazemos o oposto, porque nós queremos sinais, nós queremos garantias antes de darmos o primeiro passo. Acontece que Davi aprendeu que orientação divina é o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, por meio dos princípios revelados na palavra. Deus não esconde a sua vontade da gente.
Quem desenvolve muito essa ideia é o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior. Deus não brinca de esconde-esconde com a gente. Deus não esconde a vontade dele de nós. Deus se apresenta em toda a Escritura como um Deus revelador. O que a gente precisa é buscar a orientação que vem da parte do eterno Deus. Você está precisando de orientação? Você está precisando de sabedoria do céu para ter aquela conversa com a sua equipe na empresa essa semana? Você está precisando de sabedoria para ter aquele papo reto com o cônjuge ou com o filho que está dando trabalho? Peça sabedoria para Deus. Implore que o Senhor conduza a sua vida. Finalmente, o último tema que eu identifiquei nesse salmo é o tema da confiança em Deus. A vida do autor do Salmo 25, a vida de Davi, esse salmo é atribuído à tradição de Davi. A vida de Davi não foi fácil, seus problemas foram grandes, foram intensos. A confiança em Deus aparece em praticamente todo o Salmo 25, ou seja, a dor, a angústia, a aflição, a doença, a desesperança, a oposição, essas coisas não roubaram, essas coisas não subtraíram a energia espiritual de Davi. A confiança em Deus aparece nesse salmo logo na abertura. Verso 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Essa é a atitude inicial do salmista. O que ele está fazendo lá no meio do salmo, já caminhando para o final? Verso 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Conseguiu identificar o que aconteceu com Davi? Ele perseverou, gente. Apesar dos problemas, ele continuou orando. O homem que no início do salmo disse, eu vou me inclinar a Deus, continua fazendo a mesma coisa no verso 15. Davi não desistiu de Deus, e Deus não desistiu de seu servo Davi. E é justamente nessa perseverança, nessa insistência santa, que a vida de Davi, que a trajetória de Davi se reveste de beleza e de significado. Davi perseverou em oração a despeito dos problemas e das crises. Davi confia que o Senhor, verso 8, é bom e reto, e que o Senhor se relaciona com o seu povo por meio de aliança. Deus não estabeleceu com a gente um contrato. Contrato a gente tem com a Vivo. Contrato a gente tem com a Claro. Contrato a gente tem com a imobiliária. Em relação ao Senhor, nós temos uma aliança firmada por Ele. Deus se relaciona conosco por meio de uma aliança. E Deus resolveu abençoar um povo, Deus resolveu amar um povo e se comprometer com ele. A aliança é isso. E a Escritura afirma que o Senhor confia seu segredo, verso 14, aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Há uma dimensão recíproca aqui. Os crentes temem ao Senhor e o Senhor vai revelando cada vez mais de si mesmo. Davi confia tanto no Senhor que ele expõe a sua intimidade. Veja lá verso 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, livra-me das minhas angústias. Davi reconheceu sua solidão, sua angústia, e naquela solidão e naquela dor, Davi pôde contar com o Senhor. Você também pode contar com o Senhor em momentos difíceis. Nós também podemos, como povo do Senhor, contar com o Senhor nesse momento difícil que estamos vivendo como comunidade. Podemos e devemos contar com o Senhor em toda e qualquer situação. Davi não vai encerrar o Salmo 25 escrevendo, gente, todos os meus problemas foram resolvidos. Eu orei e a minha vida mudou. Todos os problemas foram eliminados. Não.
Davi encerra o salmo orando e intercedendo por todo o povo de Israel. Veja lá verso 22. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Davi pede para o povo o que pediu para si. Isso é muito interessante, porque algumas pessoas, ao passarem pelo sofrimento, chegam lá com o coração embrutecido. Algumas pessoas, ao passarem por sofrimentos do tipo intensos, tornam-se amargas. A solidariedade vai embora. A pessoa não consegue mais se compadecer de outra. Ela focaliza tanto na sua própria experiência que ela não consegue se compadecer de outros. Não é o caso de Davi nesse salmo. O que ele pediu para ele pede também para todo o povo de Israel. Redime Israel, Senhor, de todas as suas tribulações. Qual é o aprendizado do Salmo 25? Não é que os problemas desaparecem quando nós confiamos em Deus. A vida de Davi e as nossas vidas provam isso. Os inimigos continuam hostis. O passado pesa de vez em quando. O futuro permanece incerto, a solidão ainda dói, o sofrimento continua esmagando o coração. O aprendizado do Salmo 25 é que nenhum desses conflitos é maior que o Senhor. Nenhum dos nossos problemas pode superar o amor do eterno Deus. Então hoje, a Escritura nos convida a, como Davi, elevarmos a nossa alma ao Senhor. Para de confiar em você mesmo. Para de confiar nas suas articulações. Para de confiar nas ligações dos outros. Não estou dizendo que a gente não pode recorrer ao diálogo. O meu ponto é que a gente não pode confiar nisso. A nossa confiança deve ser depositada no Senhor. Portanto, renuncie aos seus próprios planos, abra mão de articulações nos bastidores e descubra como Davi descobriu que o Deus em quem você confia, Ele sim é digno de toda a sua confiança. Que o bom Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a igreja, abençoe os nossos enfermos. O Salmo 25 nos chamou a atenção, nos ensinou a respeito desse auxílio que só o Senhor pode dar. Que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus sustente a sua vida em nome de Jesus.